Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o professor doutor Ney Penteado de Castro Júnior. Ele é doutor em otorrinolaringologia pela Escola Paulista de Medicina e atualmente ele é professor adjunto da disciplina de otorrino da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Tudo bem, professor Ney? Olá, Lafayette, como vai? Muito prazer estar aqui no seu programa. Para mim é uma honra tê-lo aqui, principalmente agora estamos chegando perto do inverno, né? E nós vamos abordar esse assunto, infecções respiratórias no inverno. O que tem de... nessa época você deve ter muito trabalho aí, né? Do inverno. Dá muito trabalho, é uma época que geralmente as gripes, elas são muito frequentes e pelas condições climáticas de queda de temperatura e muita poluição, e isto acaba levando à queda de resistência e às gripes. E as gripes, por sua vez, elas se complicam com muita facilidade com as infecções de vias respiratórias superiores. Então, é chamada de inverno, porque são características dessa época do ano, a prevalência é muito elevada, principalmente as rinossinusites, as otites e as laringotraqueites, que é o que nós vamos abordar aqui nesta. E por que no inverno, por que acontece mais no inverno? Porque esfria, é a temperatura que prevalece? Ou é condição climática, Lafayette. Primeiro você tem o quê? Principalmente em São Paulo, nós temos praticamente uma baixa dispersão de poluentes, um acúmulo de poluentes muito grande, e a oscilação térmica, ela facilita muito a transmissão do germe, principalmente quando a temperatura está muito baixa e ela fica elevada, dá esses veranicos. Então, isso acaba facilitando um pouco a transmissão dos germes. Após um período de latência, você tem, então, o desenvolvimento do quadro gripal. Um fato também que ajuda muito são as grandes concentrações urbanas. E você tem, então, pessoas que moram em prédios, praticamente sobem de elevador, então a propagação do vírus é muito fácil, muito tranquila. E aí, então, tem as epidemias de gripe que nós temos nessa quem época. anda de ônibus também, e metrô? Pior ainda, né? Porque aí fica bem exposto a essas situações em que ele pode apresentar a gripe. E, quer dizer, de certo modo, o correto seria uma pessoa que está gripada não ir trabalhar, não pegar uma condução... Isso eu sei que é inviável, né? Mas ela vai contaminar o ônibus inteiro ali. É praticamente o ideal, né? Tanto que você pega em países orientais, o japonês, por exemplo, ele não vai faltar ao trabalho, mas ele vai de máscara. É muito comum você ver, por exemplo, excursões, mesmo aqui no Brasil, excursões de japoneses, ou então, eles no Japão também, eles fazem isso daqui. Eles estando gripados, eles, em respeito aos outros, eles colocam a máscara, para evitar que ele tossindo, ou então espirrando involuntariamente, ele possa... A máscara segura o vírus? Não, é uma proteção, digamos, ela ajuda, né? Mas não é uma ela pelo menos identifica uma pessoa. Identifica, exatamente, que os vírus são bastante infiltráveis, né? E você tem uma porção de vírus que pode ocasionar os quadros gripais, mas o principal deles é da influenza, né? O da influenza é que ele acaba fazendo as complicações que eu citei anteriormente e que leva, então, às vezes, na população mais idosa, às vezes até ter pneumonias, necessidade de internação e de um alto custo para aquela pessoa. Então, o vírus da influenza é aquele que tem uma evolução mais arrastada, dura até 3 semanas de evolução, os sintomas do quadro do vírus da influenza, e aqueles que mais frequentemente produzem as complicações que nós temos nessa parte de ouvido, nariz e garganta, as sinusites, as otites e as laringotraqueites, né? Então, nós temos aqui no gráfico, se vocês quiserem ver, então, uma coisa que a gente percebe muito no consultório é a pessoa ter o quadro gripal e querer resolver de uma forma definitiva e bem rápido o quadro gripal. A gripe, ela não tem praticamente tratamento. Hoje em dia, existem tratamentos com medicações antivirais, mas é condição indispensável que seja feito o diagnóstico daquela infecção precocemente, nos primeiros 2, 3 dias, que seja do vírus da influenza, para você tratar com antivirais. Se você der a medicação no meio do quadro da evolução da gripe, ela não vai fazer efeito, é nas primeiras 72 horas. E são medicamentos, assim, extremamente caros. Então, é por isso que não se tem uso difundido disso. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui, se vocês olharem aqui no gráfico, vocês veem aqui os diversos sintomas que o paciente pode apresentar. Este aqui em azul clarinho, que vocês observam,
é a tosse. Vocês veem que a tosse ela pode ir até praticamente o 14º dia. São dias, 14 então, dias. 14 dias. A secreção nasal, a mesma coisa, ela começa também de uma forma elevada e ela mantém aí basicamente até o 14º dia. A dor de garganta que acompanha essa manifestação, ela ocorre de uma forma intensa nos 2 ou 3 primeiros dias e depois, por volta de mais ou menos 7 dias, ela declina. A febre, ela ocorre nos primeiros 3 ou 4 dias. Então, o que acontece? O paciente vai, às vezes, no 4º, no 5º dia, já querendo uma medicação milagrosa para interromper aquele quadro gripal. É muito importante que a população saiba que a manifestação da gripe ela é prolongada e a medicação que nós temos são sintomáticos. Então, é tomar aquele chazinho da vovó, tomar antitérmicos, tomar medicações que sejam descongestionantes nasais por uso local ou por uso por via oral, para aliviar os sintomas e ter um pouco de paciência que se ele fizer repouso e ter os devidos cuidados, esses sintomas desaparecem. Volta aqui no gráfico um instante, eu tenho uma dúvida aqui. Quer dizer, se a pessoa, ela está, quer dizer, enquanto ela está aqui no 7º dia, ela ainda está gripada? Ela está gripada. Ela está com vírus ainda? Ela está com vírus. Mas não tão contaminante, porque melhorou a tosse. Não, ainda tem a contaminação. Toda a fase em que ela expectora a secreção, Lafayette, então isso daqui dura, se você vê aqui a tosse aqui, ela está representada nessa linha, ela dura até o 14º dia. Então ela está contaminando. Está contaminando. Se uma pessoa tossir no elevador, por exemplo, ela solta uma porção de E ela pode ter essa fase de febre, ela pode ter uma recaída e voltar a ter febre novamente, se ela abusar, foi tomar cerveja, ficou no frio, não sei, Então, essa falta de porque cuidado... a pessoa começa a melhorar, ela começa a abusar de novo. Né? Quando você tem uma situação desse tipo, que a pessoa, por exemplo, já teve a fase inicial da gripe, passou 10 dias e começa a ter febre novamente, você começa a suspeitar de uma complicação. Que seria... Então, aqui pode ser uma rinocinusite ou então algum outro tipo de quadro. Então, nesse outro gráfico aqui, para vocês terem uma ideia, é no serviço de ambulatório de um grande hospital aqui de São Paulo, que mostra a prevalência das diversas doenças que você pode ter de vias respiratórias superiores, né? A mais prevalente que tem são as otites, que ela é campeã, e uma das menos intensas é aqui a adenomidalite, aqui, né, as infecções de garganta. E no meio delas aqui as faringites. E no meio delas estão as sinusites. Então, elas geralmente são todas complicações de infecção de via respiratória superior. Então, todas essas infecções, a maior parte delas se concentram nesse período, que aqui no Brasil vai basicamente de maio até praticamente a primavera tardia, até o final de setembro, começo de outubro você tem infecções. Quando você diz que são complicações, ou seja, secundárias à gripe? Que outras coisas? É o seguinte, você não tem uma otite primária? Não. É raro você pode ter, mas normalmente essas infecções, a sinusite, a otite, a laringotraqueite, quando é bacteriana, é uma superinfecção bacteriana que acontece após o quadro viral. O vírus, ele destrói o epitélio de revestimento, então ele facilita a penetração da bactéria. E a partir dali você começa a ter a complicação. Perfeito. Por isso que a maior parte dessas complicações, elas vão ocorrer com 1 semana a 2 semanas após instalado o sintoma inicial da gripe. Raramente ocorre logo no começo, assim, nos primeiros 5 ou 6 dias. Chega um paciente no consultório e fala assim, doutor, eu estou com sinusite. E os sintomas deles começaram há 3 ou 4 dias atrás, provavelmente não é sinusite, o que é um quadro gripal que está em evolução. Quer dizer que compensaria, então, tomar antibiótico ou não? Não. Preventivo? Não. A única medicação preventiva que você tem, né, para a gripe, e se for o vírus da influenza, então precisa de todas essas condições, porque você tem N vírus que pode ocasionar gripes. Então você tem o adenovírus, o reovírus, o vírus da influenza, na qual você tem a vacina, o vírus da parainfluenza e os Coxsackie. De todos esses, só praticamente o vírus da influenza é que tem a vacina. A única medicação que também serve para o vírus da influenza e que, se tomada 3 dias, até 3 dias após eclodir os sintomas, funciona, é uma medicação retroviral que a gente tem disposta no mercado. De altíssimo custo. De altíssimo custo. Agora, todos esses outros vírus também podem dar sintomatologia idêntica da gripe? Todos eles, Lafayette, com pequenas nuances nos sintomas, sim, eles dão praticamente o mesmo tipo de quadro. E a época de acontecer é inverno também? Inverno. Ou esses outros no verão? No verão não tem
Não tem infecção viral de vias aéreas? Não, você tem. Viral, não? viral. Tem, viral tem. Mas ela dá uma prevalência bem menor, talvez praticamente metade daquilo que você tem no inverno, mas você pode ter. Porque, veja, a pessoa trabalha em ambiente de ar-condicionado, ela está, às vezes ocorre um resfriamento súbito da temperatura, então são condições em que você pode ter eventualmente assim uma epidemia de gripe no verão, mas é bem mais raro. Falando sobre infecções no inverno, né? E agora nós vamos continuar a nossa conversa, que eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser dúvida de vocês também, sobre a vacina da gripe. Professor Ney, queria fazer uma pergunta que a gente vê muitas pessoas falando. A vacina da gripe é importante de ser tomada, não há dúvida, mas muita gente fala, eu tomei a vacina e peguei gripe, não vou mais tomar. O que acontece que dá tanta reação essa vacina? Eu não sei se é impressão. Ela dá realmente reação? Como é que é, né? Lafayette, vamos por partes, né? Porque geralmente é o seguinte, a vacina da gripe é muito importante que as pessoas entendam que ela só serve para o vírus da influenza. Então é muito comum essa questão, falar assim, olha, eu tomei a vacina e depois de algum tempo eu tive, não imediatamente após, mas eu tive uma gripe. Então lembrar que outros vírus podem produzir sintomas da mesma forma que o vírus da influenza, e que às vezes, então, isso acaba confundindo um pouco o leigo. Mas voltando ao assunto que você comentou da pessoa tomar vacina e depois ter uma reação. Cerca de 15% a 30% das pessoas podem desencadear num período de até uma semana após a vacina algum tipo de reação. Mas é uma reação que dura 2 dias e desaparece. Às vezes a reação é bastante forte. Como que é essa reação? Vamos supor assim, um pouco de temperatura. Febre. Pode ter febre. Dores musculares, um pouco de adinamia e às vezes o nariz escorrendo. Mas dura 2, 3 dias, nada que um analgésico não cure. Mas às vezes o mal-estar que a pessoa sente ele é razoável. Inclusive na Escócia eles fizeram justamente uma pesquisa sobre isso e foi aí que eu estou citando essa estatística de 15% a 30% das pessoas que dão essa reação menor à vacina. E dessas pessoas que tiverem esse tipo de reação, você vê como é questão cultural, né? 90% das pessoas na Escócia, eles falam, olha, se precisar tomar vacina no ano que vem, eu vou tomar, porque ela foi benéfica para mim. Quer dizer, eu tive essa reação pequena, mas ela me protegeu da gripe, eu não tive quase que gripe. Então é muito comum acontecer, eu mesmo relato, a primeira vez que eu tomei a vacina, no dia seguinte eu fiquei de cama. Não sei se foi psicológico ou não, mas eu me senti muito mal, tive um pouco de temperatura, mas foi só aquele dia. Eu já há 4 ou 5 anos eu tomo a vacina todo ano. Não há sombra de dúvidas que ela me foi muito benéfica. A gente está em contato com o paciente. Então, você vê gripe direto, né? Então, eu não tenho quase que gripe hoje. Às vezes o que você tem é um resfriado, uma manifestação de 2 a 3 dias. E antes da vacina, você costumava pegar uma vez por ano? Gripe, que complicava com rinocinusite. Eu tomava antibiótico 2 ou 3 vezes por ano porque eu acaba entrando numa complicação de rinocinusite. Então ela é eficaz, realmente. Então ela é eficaz e ela merece ser tomada. Perfeito. É raro a pessoa ter choque anafilático com a vacina. O choque anafilático é diferente. É a pessoa que é sensível ao veículo da vacina, que é a clara do ovo, o metiolate. Então, a pessoa que tem alergia à clara do ovo, a metiolate, no local da vacina pode dar uma reação que dura questão de alguns dias e depois desaparece. Mas é uma reação também pequena, mas que aí a pessoa pode ter uma reação um pouco maior. Você estava falando de rinocinusite. Explica para nós aí, o que vem a ser isso? Esse termo, a rinocinusite, foi padronizado pela Sociedade Brasileira de Otorrino, porque, na verdade, é uma infecção que ocorre tanto na fossa nasal quanto nos seios paranasais. Então, para vocês terem uma ideia, isso daqui é um corte de cima para baixo, é como se vocês tivessem passado uma faca no meio do seu rosto. Então, vocês veem aqui a órbita. O olho, isso, né? O olho, onde que você tem o globo essa ocular. Bola maior é o olho. É onde fica o olho. Né? O olho. Aqui, essa região daqui é a região em cima do olho, testa, que é o seio frontal, onde que tem a testa, é o seio frontal. Essa região daqui é da maçã do rosto, que é o seio maxilar. E essa região daqui é a fossa nasal do lado esquerdo, é o nariz. Quando infecta, Lafayette, infecta tudo essa região daqui. Então, toda a mucosa aqui, ela fica alterada. E aqui a gente tem outros compartimentos, tem as células etimoidais aqui. Então, há tudo uma íntima relação.
E o seio da face se comunica por uma passagem muito estreita. Você está vendo aqui essa comunicação pequena, estreita, angustiada? É a comunicação do seio maxilar com a fossa nasal. E esta outra aqui também, que é um pouquinho irregular aqui, é o ducto nasofrontal. Mas é fácil entupir isso aí, então? Isso entope. E é justamente pelo entupimento disso, você tem, então, o processo da rinocinusite. Então, o que acontece? Nessa região aqui, ali está com contaminação aqui, já. Que está a contaminação, que é uma mucosa que foi afetada por um quadro gripal, a mucosa está extremamente alterada. O que acontece nessa região daqui? O contato das duas mucosas, elas fecham completamente. Então, nesses seios aqui, acaba havendo uma pressão negativa, a mucosa fica cada vez mais inchada, e ela é um terreno fácil de infecção bacteriana. A bactéria penetra e dá a famosa sinusite. Por que pressão negativa? Aí fica como se fosse um vácuo. Na hora que fecha, elas colabam. O ar fica totalmente absorvido. Você absorve o ar. Toda a cavidade que é revestida por mucosa, ela precisa ter ar, precisa ser arejada. Você fechou essa passagem, ela reabsorve o oxigênio e deixa ali nitrogênio e gás carbono. Você tem um edema maior provocado por uma pressão negativa, né, que acaba acontecendo. E aí provoca muita dor. É aí que a pessoa começa a ter, quando entope esses ossos daqui, é que a pessoa começa a ter o problema da dor que acontece. A dor de cabeça muito intensa é dada por essa obstrução ostial que acontece. Mas lembrar o seguinte, que isso daqui acontece 10 a 15 dias após o estabelecimento de uma gripe. Se a gente olhar no nariz de uma pessoa, né, dentro, então vocês estão vendo aqui, isso daqui é uma rinoscopia, é por dentro do nariz, com uma fibra óptica você consegue ver, você está vendo o que? Isso daqui é uma estrutura que é a parede lateral do nariz, e isso é uma das conchas do nariz, a concha média. E aqui você vê uma secreção purulenta. A secreção aqui está drenando daqueles ossos de drenagem do seio da face. Então, isso daqui é só para mostrar algumas anormalidades. Então, na criança você tem, às vezes, muito problema da adenoide, que é a carne esponjosa atrás do nariz, que também facilita a sinusite. A criança também, mesmo criança lactente, tem sinusite, o seio maxilar, o seio etimoidal está formado, então tem. Então, aqui é um exame, né? Como que a gente pode examinar? Quando nós queremos fazer um exame mais detalhado da fossa nasal, nós utilizamos atualmente esse tipo de procedimento. Até na década de 80, Lafayette era no exame só com espéculo nasal. Hoje em dia a gente utiliza o telescópio, que é esse aparelho daqui, que ele permite uma amplificação, e a gente faz o exame do paciente. Não é sempre com aqui, você está vendo um colega fazer com anestesia geral, mas não, isso aqui a gente faz a nível do consultório, com anestesia local. A gente e pode não dói colocar esse tubo dentro do nariz? Não dói. Impressiona a primeira vez, mas não dói. É estranho. Não dói. Aqui a gente tem basicamente, né, o período de tempo de evolução da sinusite. Uma sinusite aguda, ela dura basicamente 4 semanas. Então, é muito comum a pessoa falar assim, olha, acho que eu estou com uma sinusite crônica, porque eu já estou com esses sintomas já fazem praticamente 2 ou 3 semanas. Mas a sinusite aguda, ela vai até 3 meses. Ela dura 3 meses de evolução. A partir do 3º mês, pode haver uma modificação da biota, da flora do seio da face, e aí começa a ter uma infecção mista e daí então uma infecção bacteriana provocada por mais do que um tipo de germe. E aí então, a partir do 4º mês de evolução de uma sinusite, ela pode se cronificar. Uma sinusite aguda dura até 4 meses. Uma aguda? Aguda, até 4 meses. Também imagino, porque esse edema todo daqueles seios nasais, para aquilo voltar a ser o que era, demora. Para regredir, exatamente. E o que a pessoa... fazer inalação, essas coisas adiantam para a sinusite, não? A inalação a frio, se você pegar, por exemplo, o aparelho desse nebulizador, ela ajuda a tirar o inchaço da mucosa. Sem medicação nenhuma, só... Ajuda bastante, porque você está umidificando a fossa nasal, hidratando, e você está melhorando as condições do edema local. O que precisa um pouco de cuidado é com a inalação a quente. O pessoal tem mania pelo folclore, pegar uma bacia de água quente e coloca uma cobertura, fecha com uma toalha ali. Fecha uma toalha e faz a inalação. Lembrar que esse vapor quente é a 40 graus, no mínimo.
Então, o que acontece? Com 40 graus, você está destruindo o epitélio respiratório. A mucosa já está ruim e vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Perfeito. Então, a inalação a quente não é muito vantajoso então, você aqueles fazer. Inaladores, os ultrassônicos, realmente são os melhores, digamos assim. São bem efetivos. Somente se você coloca, por exemplo, uma medicação vasoconstrictora, né, um remédio para contrair a mucosa nasal. Pode colocar no copinho. Que você coloca. Coloca umas 3 ou 4 gotas daquele produto. Então, além dele umidificar, ele faz com que a mucosa... com que haja uma retração do inchaço da mucosa e melhora realmente as condições do paciente. Mais uma pergunta de leigo. Uma pessoa que está ali, está com a sinusite e está muito frio, o inverno está chegando aí, e ligar o aquecedor no quarto, isso vai ressecar o ar, né? Pode ressecar o ambiente. Você tem que ligar aquecedor e tem que ligar um umidificador de ambiente? Como é que é o negócio? Vamos dizer, para aquecer o ambiente, como é que... Ou você não recomenda nada disso, um belo cobertor? Eu acho que é melhor, Lafayette, um belo cobertor. O aquecimento do ar, e você observa isso muito nos países europeus e nos Estados Unidos, é que acabam facilitando o aparecimento da rinocinusite, né? Porque aquilo que você comentou, o ar fica extremamente ressecado, o ar ressecado ajuda a parada da secreção durante um quadro gripal, e a partir daqui você tem a instalação da sinusite. Quer dizer que a secreção é benéfica, porque ela está lavando. Se você deixar a secreção liquefeita, ela é benéfica. Ela é benéfica. Por isso, qual que é o tratamento da sinusite que você faz? Você faz antibiótico, pinga algumas gotas para retrair a mucosa nasal para facilitar a drenagem, hidratar-se e ponto final analgésico. É isso. O uso de antihistamínico você pode utilizar, mas ele é muito controverso e é contraindicado, porque ele resseca a mucosa. E o que você vê de futuro aí? O que vai vir surgir para acabar? Existe alguma coisa no sentido, ou é só se investe na parte de medicamento? Assim, de prevenção? De prevenção, o que é de ponta, digamos assim? Para as sinusites, para as otites? Eu sei que são infecções bacterianas. Bacterianas, Lafayette, você pode fazer uma prevenção. E uma das inclusive tem ação social a esse respeito. Boa parte das rinossinusites que são bacterianas, elas são ocasionadas pelo Streptococcus pneumoniae, pelo pneumococo, né? Então, hoje em dia, já há uma cultura de você fazer a prevenção disso, fazendo a vacinação contra o pneumococo. Então, é uma das formas que você tem de, eventualmente, combater essas infecções. Então, ela não é só para o pneumococo invasivo que vai te dar a pneumonia, mas também para essas infecções nas sinusais, elas ajudam. Então, é uma coisa que vem na esteira daquelas infecções bacterianas invasivas, mas que elas acabam ajudando de uma forma indireta o otorrino. Então, um exemplo disso daqui é a vacina contra o pneumococo. O pneumococo pode dar sinusite? Ele pode se instalar no... O pneumococo ele dá. Praticamente, tanto para as otites, para as infecções de ouvido, quanto para as rinossinusites, um dos germes que são mais prevalentes, é cerca de 40%, são o pneumococo. Muito bom. Foi ótimo. Tá bom. Você precisa voltar aqui, viu, doutor Ney? O inverno está chegando. Vamos torcer e se proteger. Você já está vacinado? Legal. Eu também já me vacinei também. Tomara que... pneumococo também. Você já tomou contra o pneumococo? Toma as duas. Pô, você que lida com o paciente, às vezes, que tem osteomielite e tudo. Então, eu vou tomar. De pneumococo eu não sabia, mas é isso aí. Medicina de ponta a gente aprende, né? E obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, mais. E você querendo deixar mais sugestões de temas, ou querendo entrar em contato com o Dr. Ney, ou querer saber mais informações sobre o hospital, entra no site do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, www.haoc.com.br. Medicina de ponta.